Boa noite, eu sou o professor Thiago, professor do pré-ENEM de História, e resolvi gravar um vídeo aqui para tratar alguns temas gerais sobre a história, né? Primeira coisa, isso aqui pode ser útil ou não no Enem, mas pode ajudar a alguma interpretação de texto, tá? Algo nesse sentido. Primeira coisa, para que serve a história? Né? Por que você estuda história? Bem, existem várias respostas, né? Eu sempre me questiono, né, para que serve a faculdade que eu fiz, né, o conhecimento da história. E vou dar umas respostas talvez de importância duvidosa, né? Mas a história serve para ganhar dinheiro. Então tem gente que escreve e ganha dinheiro escrevendo história, né? Outros, no meu caso, ganham dinheiro lecionando sobre história. Então, história pode ser uma fonte de renda, né, para quem deseja aí cursar a faculdade, o curso de História. Ela também pode ser útil se você está pensando em passar numa prova. Então você vai estudar para passar na prova, né? Conseguir fazer lá as bolinhas, depois o gabarito de maneira correta, né? Já cumprir uma função também. Ela pode ser também para quem quiser consumir, né? Então como assim? Estou pensando no leitor, né? Alguém que lê história, gosta de ler história. Isso pode ser interessante, né? Para pessoas que tem um apreço à estética da história, né? Se interessa pelos acontecimentos, né? Então, puramente para se informar e para ter um deleite, né? Para ler por prazer, né? Sobre as coisas que ocorreram no passado. A história pode servir também para orientar, né? Para a pessoa que busca orientação. Tá? Como assim, então? Orientar o pensamento, orientar a sensibilidade, orientar a prática. Então, se você tem algum problema, tem uma questão, consegue fazer um questionamento do porquê as coisas são assim no presente ou porquê que não é de uma outra forma, você pode buscar a resposta no conhecimento histórico, né? Então, dessa forma, você consegue buscar um conhecimento que pode ser útil para a sua vida. Tá? Agora, se vai ser útil ou não, sempre vai depender da pergunta que você vai fazer. Uma outra temática que diz respeito à história é sobre o seu significado, né, que é sempre importante a gente saber, né? Afinal, o que significa história? Tem duas grandes respostas, né? História vai significar investigação sobre as coisas que aconteceram no passado, tá? Sobretudo essa referência ao passado, mas não o passado em si, tá? Investigar o que os homens fizeram no passado em sociedade. Não é todo o passado que a história estuda. Por exemplo, dinossauro, a história não estuda dinossauro, tá? Aí já é uma outra ciência, tá? A história vai estudar onde tem ser humano ou alguma pista, algum indício de humanidade, tá? Por isso que pertence às ciências humanas. E além de investigar, é narrar, né? Então, se você pesquisa, busca o conhecimento, vai ter que transmitir isso para alguém, tá? Então aí vem a questão da narrativa, tá? A história é um conhecimento que se passa por meio de uma narrativa. Temos um conceito, uma categoria, né? Uma palavra muito importante para a história, que é de fonte histórica. Afinal, como é que a gente consegue conhecer, saber que as coisas ocorreram no passado, tá? Então, a ideia de fonte é justamente isso, né? Qual que é a matéria-prima da história, né? E a palavra fonte não é apenas do conhecimento histórico, né? Nós temos aí fonte jornalística, né? E outros tipos de fonte. Mas tudo começa com a ideia da confiança, né? Então, como que eu construo um conhecimento que é confiável? Tá? Eu preciso de uma matéria-prima, ou seja, a minha fonte. Então, essa fonte vai ser confiável. Como que eu posso confiar e até quando eu posso desconfiar? Tá? Então, a fonte histórica, ela começa trazendo essa questão da confiança, né? E ela traz aquilo que aconteceu no passado, né? Então, se eu conseguir uma fonte histórica correta, eu vou conseguir saber aquilo que aconteceu no passado? Não bem assim, né? Na verdade, nós precisamos, mas a fonte histórica ela traz um certo conhecimento, ela traz vestígios. Ela não permite que a gente conheça as coisas como ocorreram no passado, né? Mas ela traz vestígios, sinais, né? E aí a gente precisa ter várias fontes para conseguir montar um enredo, né? E aí sim explicar o que as coisas aconteceram no passado, tá? Então, as fontes, elas nos fazem remissões, nos remetem para coisas que aconteceram no passado, tá? E as fontes históricas nós temos alguns tipos, tá? Então nós temos essa questão geral sobre fonte histórica e tipos.
Quais são os tipos de fonte histórica? Tem três aqui, são as principais: a fonte escrita, a fonte oral e imagens ou fonte pictórica. Então, a fonte escrita é a mais tradicional, mais usada, né, e usável ainda hoje, né? Então, a fonte escrita ela pode ser de dois tipos aqui, a gente pode pensar: fonte primária ou fonte secundária. A fonte primária seria um tipo de fonte que as sociedades no passado, um grupo fez, né, para fazer um registro para suas próprias necessidades e que sobreviveu ao longo do tempo, que nós podemos utilizar, né, foi guardado, então virou um documento, um conceito, uma categoria, né, uma palavra muito importante para a história, que é de fonte histórica. Afinal, como é que a gente consegue conhecer, saber que as coisas ocorreram no passado, tá? Então, a ideia de fonte é justamente isso, né? Qual que é a matéria-prima da história, né? E a palavra fonte não é apenas do conhecimento histórico, né? Nós temos aí fonte jornalística, né? E outros tipos de fonte. Mas tudo começa com a ideia da confiança, né? Então, como que eu construo um conhecimento que é confiável? Tá? Eu preciso de uma matéria-prima, ou seja, a minha fonte. Então, essa fonte vai ser confiável. Como que eu posso confiar e até quando eu posso desconfiar? Tá? Então, a fonte histórica, ela começa trazendo essa questão da confiança, né? E ela traz aquilo que aconteceu no passado, né? Então, se eu conseguir uma fonte histórica correta, eu vou conseguir saber aquilo que aconteceu no passado? Não bem assim, né? Na verdade, nós precisamos, mas a fonte histórica ela traz um certo conhecimento, ela traz vestígios. Ela não permite que a gente conheça as coisas como ocorreram no passado, né? Mas ela traz vestígios, sinais, né? E aí a gente precisa ter várias fontes para conseguir montar um enredo, né? E aí sim explicar que as coisas aconteceram no passado, tá? Então, as fontes, elas nos fazem remissões, nos remetem para coisas que aconteceram no passado, tá? E as fontes históricas nós temos alguns tipos, tá? Então nós temos essa questão geral sobre fonte histórica e tipos. Quais são os tipos de fonte histórica? Tem três aqui, são as principais: a fonte escrita, a fonte oral e imagens ou fonte pictórica, histórico, tá? Então, uma fonte escrita primária tem esse caráter aí de um documento histórico, né? E também uma fonte secundária, né? Geralmente quando já foi utilizado algo que foi escrito com esses documentos que viram um livro, tá? Então um livro, um texto, tá? Seria uma fonte secundária. Tipo de fonte escrita, né? Nós temos manuscritos, por exemplo, antigamente o hábito de se escrever cartas, né? Hoje esses manuscritos estão ficando praticamente inexistentes, né? Quem é que escreve carta hoje em dia? Cartas, diários, né? Anotações de modo geral. Tem fonte jornalística, tá? Então os jornais do passado nos remetem aí, nos traz informações sobre principais acontecimentos da cidade, né? Coisas do tipo. Nós temos também a escrita bibliográfica, né? Como coloquei antes, como tipo de fonte secundária, né? Fonte escrita bibliográfica, livros, e oficial, tá? Aí eu vou colocar uma ressalva, né? Vou colocar uma ênfase, que fonte oficial quer dizer que é o que é produzido pelo Estado, tá? Fonte que é produzido pelo Estado e seus agentes. Então, documentos emitidos por prefeitura, pelo governo, pelo cartório, pela escola, tá? Então, de instituições públicas, isso torna-se então uma fonte oficial, tá? Porque a ideia principal veio produzida pelo Estado, tá? Não importa se seja municipal, estadual ou federal, tá? Ela tem que ser verdadeira, né? Tem que ser objeto de crença máxima numa sociedade, tá? Aquilo que vem do Estado, tá? Claro que pode ser questionado, mas questionar algo do Estado, a falsificação, aí já estamos incorrendo propriamente em crime, tá? Em um crime de consequências severas, tá bom? Então, essa é a ideia. Do oficial, vamos pensar no Estado, e é claro, tem que saber o que significa o Estado, né? Que não é uma coisa tão fácil assim. Além da fonte escrita, nós temos a fonte oral, tá? Fonte oral, como está sendo essa aula, né? Oralizada, então, fonte oral.
A fonte oral muitas vezes consiste, por exemplo, o trabalho que o jornalista pode fazer é entrevistar alguém, grava, né, essa entrevista, só que para eu fazer um trabalho de história que eu vou colocar num livro, né, muitas vezes eu vou transcrever a entrevista e eu vou fazer uma análise, tá? É claro que na entrevista, sim, num programa de TV, por exemplo, num podcast, pode ter entrevistas, né, perguntas, réplicas e que pode se analisar, né, a fala do entrevistado, tá? Então a fonte oral, ela traz alguns questionamentos, por exemplo, o que eu posso acreditar da fonte oral? Eu posso acreditar em tudo que a fonte oral fala, né? A fonte oral, ela traz uma carga de subjetividade, ou seja, aquilo que o sujeito pensa, né? As suas crenças muito grande, tá? Embora a gente vai aprender que tudo pode ser duvidado, né? E é interessante que tudo seja duvidável, né? Para a gente ver até quando que é possível confiar, tá? Mas isso nos coloca a um dos problemas da história da filosofia, que justamente é problemático do real, né? O que é real, né? Se alguém viu algo acontecer, então já vai ter a última palavra, tá? Algo para a gente se questionar. E o último tipo de fonte, eu coloquei aqui, a fonte de imagética, né, ou pictórica, tá? Que inclui fotografias. A fotografia também não é um retrato do passado, porque ela pode ser manipulada no sentido de, não vou fotografar tudo que eu quero, né? Posso fotografar só a parte rica da cidade e deixar a parte pobre de fora, né? Se o meu objetivo é só fazer uma propaganda para vender loteamento na cidade, tá? Então, eu vou escolher aquilo que eu vou fotografar. E também, desde o século XIX, aí, com a invenção da fotografia, já existia um tipo de Photoshop, né, de colocar pessoas em contextos que lá não estavam. Por exemplo, imagens do Pedro II na Guerra do Paraguai, né, no Paraguai, no campo de batalha. Tá? Então, isso nunca existiu. Eu nunca fui para o campo de batalha, mas tem fotos, né, dele mostrando. Então, a adulteração de fotografias não é coisa recente. Tá? Além disso, tem a escultura, né, que vai estar com símbolos, vai estar representando coisas na escultura. E junto com isso, eu posso colocar os filmes. Tá? Os filmes também podem ser trabalhados como fonte histórica, tanto no seu aspecto visual, quanto na sua narrativa, tá, informacional que traz. Tudo bem? Então, fica essas três principais aí: a fonte escrita, fonte oral e a fonte pictórica. E atualmente nós temos outro tipo de fonte aí que reúne um pouco de tudo, que é a fonte online, né? Que eu consigo através de rede social, através de sites de notícia, mas também através de e-mail, né? Embora, como é que eu vou acessar o e-mail de alguém para saber determinado acontecimento, né? Quebra do sigilo informacional, como é que, né, a gente poderia conseguir? Então, a fonte online, ela traz novos desafios aí para quem faz história, para quem faz jornalismo, né? E aí vem, lança novos desafios, né, que a gente precisa pensar, né? Munido desses três tipos de fontes, né, a escrita, a oral e a pictórica, né? Como é que a gente vai conhecer as coisas, como saber como as coisas realmente se passaram no passado, tá? Como que as coisas realmente ocorreram no passado, com a possibilidade do online ser restrito, ser apagado, né? Então, desafios que temos que pensar, né? E antes da gente ter uma boa resposta, é necessário que consigamos fazer uma boa pergunta, né? E nas ciências humanas, muitas vezes, o que a gente mais aprende não é aquilo que as respostas trazem, e sim a nossa capacidade de fazer perguntas, né? Que aponta então para uma direção para onde o conhecimento vai crescer, vai evoluir. Bom, valeu!